É muito mais do que uma declaração. É viver uma vida reconhecendo quem nós somos em Cristo. Me saltou no coração Salmo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Diga comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Onde nós temos construído a nossa vida? Em que alicerce nós temos construído a nossa casa? Onde nós temos colocado a nossa confiança? De quem nós temos dependido todos os dias? Queridos, mais do que nunca, nós temos sido bombardeados com todo tipo de notícia. E deixa eu te falar, o dia mau não escolhe casa, vem para todas. Na que está edificada na rocha e também na que está edificada na areia. O que vai fazer a diferença, queridos, é o fundamento da casa. É o alicerce onde nós temos construído a nossa vida. Muitas vezes nós vemos o clima mudando e nós podemos ver o poder que a água tem. Não é assim? Aquilo que é bom, mas se vir com muita força e muita quantidade, traz dano, traz prejuízo. E eu estou falando de coisas naturais. Mas a palavra, ela sempre foi atual, ela sempre foi perfeita, porque o Senhor da palavra é perfeito e Ele não muda. Então a palavra sempre se antecipa. Deus, como nosso Pai, sempre se antecipa para nos sinalizar, para nos instruir, para nos educar, para que eu e você não sofra dano. Não sofra prejuízo, não viva uma vida de tentativa, dependendo do emprego, dependendo do governo, dependendo do marido, dependendo do filho. Não, amados, nós até podemos precisar uns dos outros, mas dependência é da fonte. Porque se a sua dependência estiver nas coisas daqui, meu amado, em vão é a sua vida. Sabe por quê? Porque quando chegar a hora da tempestade, as coisas não vão te sustentar. Homens não vão te sustentar. Porque fontes humanas secam, cenários mudam. Tudo nessa terra é passível de mudança. Imutável é o Senhor, Ele não muda. E assim a sua palavra. Você quer viver uma vida guardada, em segurança, viva uma vida construindo sobre a palavra. A Bíblia diz que se não for o Senhor que edifica a nossa casa, se não for o Senhor o construtor, aquele que edifica a nossa vida, em vão trabalha, em vão nós trabalhamos. Entende isso? Porque não é na nossa força, queridos. Quantos de nós, muitas vezes, temos duvidado da palavra, não falando, mas com as nossas atitudes e comportamentos. Porque, amados, se é Ele que nos define, se é o que a palavra, se é o que a sua palavra diz que nos define, se nós cantamos que ela é a nossa realidade, por que que muitas vezes nós temos deixado roubar a nossa paz e a nossa alegria diante de circunstâncias que são passageiras? Deus nos chama para esse 2024 não terminou, amém? Amém. Mas Deus está nos chamando para sermos filhos maduros. Para sairmos do nível da informação e vivermos no nível da revelação.
Porque a informação é aquele que sabe tudo o que você perguntar da Bíblia, mas não vive nada. Às vezes até pior do que o ímpio que não conhece o Senhor. Deus está nos chamando para viver uma vida comprometida diante do conhecimento e da luz daquilo que nós temos recebido, queridos. Revelação é uma convicção onde circunstância nenhuma anula o que a palavra de Deus diz. Onde circunstância nenhuma tem o poder de roubar a nossa alegria, de roubar a nossa paz, de nos fazer desistir, de nos fazer desanimar na caminhada. Amados, nós temos uma carreira para correr e é todos os dias. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. É uma vida, queridos, não são momentos. E sabe como nós vamos permanecer firmes e inabaláveis se nós permanecermos na palavra, construindo a nossa vida sobre ela, andando sobre o que ela diz. Eu sei que existem momentos onde vem para nos abalar mesmo, circunstâncias, mas elas não têm poder de determinar quem nós somos. Por isso que a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela diz, olha, o final é melhor do que o começo. Não interessa como você começou. Não interessa o que você passou. Para de usar o passado como justificativa para viver uma vida medíocre. Pare de usar as decepções com pessoas como desculpa para viver uma vida medíocre diante de um Pai que é perfeito, que não tem deixado faltar nada para você, que não tem deixado faltar nada para nós. O ar que nós respiramos, nós devemos a Ele, porque custa caro, se você precisar dele. E nós não podemos deixar nenhum tipo de experiência, queridos, seja conosco ou com pessoas que nós conhecemos, nos trazer dúvida acerca da fidelidade e da bondade do Pai que nós temos. Deixa eu lhe dizer, Ele sempre foi, sempre será eternamente bom e fiel em tudo o que diz. Vale a pena confiar nele. Não se deixa enganar. Nós cantamos aqui, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Mas sabe, eu sei que hoje o culto é de oração. Mas a nossa oração, para funcionar e ter resultado, precisa ser edificada sobre a palavra. E quando nós dizemos que amamos a Jesus, mas não amamos a sua palavra, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. Porque o que nos define no nosso amor por Ele é justamente a prioridade que nós temos à palavra para praticar, para viver. Entende isso? Eu posso cantar 1000 vezes que eu amo Jesus. Eu posso até dizer para as pessoas que eu amo Jesus. Mas se eu não amar a sua palavra e não praticar, eu não tenho parte com Ele. E deixa eu te falar, as pessoas podem até ser usadas nos dons, mas ser usada nos dons não quer dizer que está sendo aprovada por Ele na sua vida diária. Porque tudo que Deus nos dá é para abençoar vidas. Nada tem a ver conosco, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Tudo vem com um propósito. E qualquer um que se coloca disponível, Ele vai usar sim. Para abençoar vidas, para mudar a sorte de pessoas, porque Deus ama vidas. E às vezes, nós achamos que está tudo bem conosco, porque nós temos vivido os mesmos resultados, e muitas vezes temos feito coisas, isso ou pensado, meditado em coisas que não têm agradado a Deus, ou tendo uma linguagem pior do que o mundo, porque a incredulidade, amados, diante do Senhor é mau cheiro. É o contrário de fé. E incredulidade é quando você deixa circunstâncias ditar o seu nível de intimidade, o seu nível de comunhão. Nós já vimos aqui várias pessoas aqui na igreja passar por situações difíceis, né? A Carlene estava ministrando domingo aqui, trouxe uma palavra poderosa. Quem não estava,
Eu até indico que você assista. Maravilhosa. Amados, nós não sabemos tudo não, viu? Se engana quem pensa que sabe tudo. Nós estamos crescendo, nós estamos sendo aperfeiçoados, mas só é aperfeiçoado aquele que pratica a palavra. É o exercício constante da palavra que nos aperfeiçoa a viver essa dignidade de filho de Deus, tendo uma vida suprida em tudo. Entende isso? E ela estava contando, né? Situações que a Rayara passou. Estou usando a Rayara como exemplo, que a gente acompanhou de perto, mas eu sei que teve muitas outras pessoas. Mas a Rayara, muitas vezes dentro do hospital, recebendo relatórios totalmente negativos, mas ela não deixava roubar a alegria dela, a paz dela, ela sempre olhava para a palavra. Ela sempre tinha uma resposta da palavra naquela situação. Qual é a resposta que você tem dado diante das situações que têm bombardeado a sua vida? Você tem concordado que é normal? Porque se você tem concordado com é normal, você vai participar desse banquete que você tem concordado. Isso é muito sério. E nós não estamos aqui para brincar de culto, não. Nós estamos para viver a vida de Deus. E quem tem que ser os primeiros a experimentar a plenitude da vida é eu e você, que somos filhos. Nós fomos convidados para sentar à mesa com o rei e participar do banquete. É por isso que a vida de oração é uma vida de intimidade, de comunhão, onde você, antes de fazer qualquer coisa, você vai conversar primeiro com seu pai. Onde falar com ele vai ser mais importante do que ver filmes. Onde falar com ele vai ser mais importante do que estar na internet. E quando nós falamos com ele, as outras vozes têm que ficar caladas. Até os nossos pensamentos nós temos que aquietá-los. Ei, alma, fique calada, porque eu vou receber instruções do meu pai e você não vai me atrapalhar. Nós temos que, sabe, amados, ministrar para a nossa alma, porque às vezes diante das pressões a nossa alma está gritando, tentando nos atrapalhar. Os pensamentos estão nos puxando para um nível de incredulidade, porque Satanás não pode tocar naqueles que estão no nível de fé. Porque a vida de fé é a vida que agrada a Deus. A vida de fé é uma vida onde experimentamos milagres. Como Ele não pode nos tocar, Ele vai procurar nos convencer, através dos pensamentos, a duvidar da fidelidade de Deus e nos trazer para o campo de incredulidade. Porque se Ele conseguir nos trazer para o campo dele, aí Ele vai fazer a festa. E nós temos que ser o quê? Diga, vigilantes. Deixa eu te falar de uma passagem que tem ardido dentro de mim. Lá em Mateus, capítulo 26, no versículo 41, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, Rayara. Nós vemos uma instrução de Jesus, quando ele estava no Getsêmani, se preparando para cumprir, a sua missão, ser preso e passar por todo o processo. E ali no Getsêmani, ele levou os discípulos para orar com ele. E a gente já conhece, essa história, que 3 vezes que Jesus foi, quando ele voltava, Jesus estava ali no ápice, precisando de amigos, precisando de irmãos, para pegar junto com ele, naquele momento tão difícil para ele, para a sua humanidade. A sua alma estava angustiada, por causa do que ele ia ter que passar, por amor a mim e a você. Aí o que é que Jesus fez? Olha o exemplo dele, foi falar com o Pai. O que é que você tem feito quando está sendo atacado, quando a sua alma está angustiada, por conta das pressões que você tem sofrido? Você tem parado para dar ouvido aos pensamentos que vêm para te colocar para baixo, que vêm para te fazer desistir? Ou você tem escolhido, independente do cenário, falar com o seu Pai? Aquele que tem a resposta que você precisa. Aquele que tem o refrigério. Aquele que tem a instrução. Aquele que sabe tudo a seu respeito. E é aquele que vai te dar a instrução certa para você mudar aquele cenário. O que eu tenho feito? Porque Jesus é o nosso exemplo maior, e diante dessa situação que ele estava enfrentando, a alma angustiada, ele foi orar.
Nós vamos ver várias passagens onde Jesus priorizava a vida de oração. Ele priorizava a comunhão. Ele priorizava ouvir o Pai. Ele priorizava fazer a vontade do Pai e não a vontade dele. Jesus estava nos ensinando, se queremos viver uma vida sobrenatural, com resultados sobrenaturais, extraordinários, nós temos que priorizar a vida de oração. Nós temos que priorizar a nossa intimidade. Nós temos que priorizar a comunhão. Nós temos que priorizar, antes de ouvir qualquer conselho, ouvir primeiro o Pai. E não ser guiado por homens. Não ser guiado pelos amigos. Primeiro ouvir o Pai. Quando o Senhor usar alguém, você vai testificar o que o Pai já tem falado com você, porque você conhece o Pai que tem, porque você é íntimo dele. E é isso que o Pai espera de nós. E eu vejo Jesus chamando a atenção dos discípulos, porque toda vez que ele voltava, ele encontrava os discípulos o quê? Dormindo. Na hora que ele mais precisou, a carne venceu. E os discípulos estavam dormindo. E Jesus disse assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, queridos, lá em Romanos fala que existe uma luta entre a carne e o espírito. Porque a carne, ela não quer agradar a Deus. A carne, ela faz oposição às coisas do Espírito. E se nós não tivermos cuidado, queridos, nós vamos estar fazendo mais a vontade da carne do que a vontade do Espírito. E quando a gente enfrentar situações que são espirituais, ataques espirituais, como vamos vencer se a carne estiver mais alimentada? Como vamos triunfar se a carne estiver mais forte? Você sabia que a carne fala conosco todos os dias? Você sabia que ela não se converteu? Você sabia que nem adianta você expulsar ela no nome de Jesus, que ela não sai? É sério, né? E você sabia que quando a gente faz a vontade da carne, a gente está dando alimento ao diabo para agir? E a Bíblia diz que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. É por isso que nós precisamos nascer de novo para viver uma vida no Espírito, porque é nesse nível que Deus trabalha, que Deus habita. É por isso que eu e você precisamos ser recriados, senão não havia necessidade do novo nascimento. A carne tem uma voz. A carne sempre vai dizer a você, não congregue, você está cansado. E é tudo com lógica, viu? Parece até que é seus pensamentos. Por que as pessoas são enganadas pela vontade da carne? Porque parecem e tem lógica. Por isso que ela é aliada do diabo. Não se engane. Eu sei que não é uma mensagem muito boa de se ouvir, não, mas é para a gente meditar mesmo. Qual é a vontade que tem predominado sobre a nossa vida? É a vontade do Espírito ou é a vontade da carne? Porque se for do Espírito, Gálatas 5:17 diz que se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a vontade da carne. Jesus disse, vigiai e orai. Tem muito crente que está orando, mas não está vigiando o que ele fala. Não está vigiando os pensamentos que têm dominado a vida dele, que ele tem meditado. Aí, se os pensamentos que estão dirigindo a nossa vida, que têm ocupado a nossa mente, forem pensamentos das circunstâncias, adivinha o que vai acontecer? Vai minar a nossa força, vai roubar a palavra, vai roubar a fé. Daqui a pouco os sentimentos já não tem mais vontade. Não sei se você já viu, mas quando alguém se afasta do congregar, começa aqui, ó. Só vê os defeitos nos irmãos, fala mal de todo mundo, ninguém presta. Mas ele é perfeito. Tira os olhos de Jesus, tira os olhos da palavra. Aí começa a afundar, igual a Pedro, quando tirou os olhos de Jesus.
Aí daqui a pouco a carne começa a dominar, porque não tem mais desejo de congregar. Acha que congregar em casa tá bom demais, aí começa a fazer a vontade da carne. E daqui a pouco, queridos, é triste ver, né? A gente, quando, eu vou encerrar, mas quando a gente está numa posição de liderança, a gente vê muitas pessoas chegarem, muitas pessoas saírem e muitas pessoas ficarem. Aquelas que saem debaixo de uma direção do Senhor, glória a Deus, sai para melhor. Porque tem muita coisa na nossa vida que é uma transição. Se a gente sabe aproveitar as oportunidades, então a gente vai crescer para o lugar que Deus quer nos conduzir. Não é assim? Mas o pior é quando se sai sem direção. Se sai porque ele está com raiva do irmão. Se sai porque, sabe, muitas vezes no casamento prevalece a vontade da carne. A mulher quer um marido perfeito, não encontra, acaba descartando para arrumar outro. Engano de quem? Do diabo. O homem começa a olhar, achar que outras mulheres são mais perfeitas, melhor do que a dele. Aí deixa a mulher para com outra. Só vai arrumar problema. Está quebrando uma aliança. Então, Jesus disse, olha, vigie e ore para que você não ceda. E não é Deus que vai te levar a tentar. Somos nós que cedemos quando não vigiamos. Para que você não ceda à tentação, para que você não venha a pecar. E deixa eu te falar, não existe desculpa para pecar não, viu? Que a Bíblia diz, considerai-vos mortos para os pecados e vivo para Deus. Porque você não está mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Diga, eu sou livre. Diga, não sou escravo do pecado. Não sou escravo de circunstâncias. Não sou escravo de pensamentos. Não sou escravo de emoções. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Jesus nos libertou para sermos livres. Para frutificarmos, para darmos frutos para o seu louvor, onde nós estivermos. E é uma vida de oração, vigiando. Uma vida de oração é uma vida de comunhão. Se no momento que eu estou orando e conversando com meu pai, existe um temor, existe um respeito, e quando eu não estou orando, como tem sido a minha vida? No meu trabalho, quando eu estou sentada, eu fico tão à vontade, numa mesa com meus amigos, que a palavra que sai da minha boca envergonha e entristece o Espírito Santo. Tem muita gente deixando de viver uma vida produtiva, de resultado, e está frustrado na jornada, porque ele tem anulado a oração através do seu comportamento de incredulidade. A Bíblia diz, não se amolde ao padrão do mundo. Nós temos um padrão. Diga, eu tenho um padrão. Sabe qual é o meu padrão e o seu? Diga, é a palavra. Aleluia. É por isso que quando a gente olha para Jesus, Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado. Tentaram matar Jesus várias vezes. Mas Jesus sempre se antecipava. Foram várias vezes pegar Jesus, né? Para incriminá-lo através das palavras, mas Jesus sempre se antecipava, porque Jesus era guiado pelo Espírito. Ele discernia a hora de falar. Ele discernia o lugar que ele deveria estar. Ele discernia aonde ele não deveria ir. Ele discernia aonde ele deveria estar. E assim deve ser comigo e com você. Porque foi essa vida que ele trouxe para nós. Quanto mais comunhão nós estivermos com o Senhor, quanto mais vigilantes nós formos, colocando um guarda na nossa boca, tendo um cuidado com o nosso comportamento, com as nossas palavras, ei, nós não vamos ceder à tentação. Nós vamos sempre triunfar sobre elas. Amém? É por isso que você sempre vai ver. Eu mesmo gosto muito de falar sobre isso. Que nós nascemos do Espírito para viver no Espírito. Diga, eu nasci do Espírito para viver no Espírito.
Deixa eu te falar, não existe limitação na vida do Espírito. Uma vida no Espírito, não vai ser o seu dinheiro que vai determinar onde você vai, aonde você vai chegar, nem o que você vai desfrutar. Mas vai ser as riquezas que o seu Pai tem para você desfrutar nessa terra, através de Jesus. Precisamos renovar a mente. Gálatas 5:17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma luta constante. A carne sempre trazendo sugestões para a gente não agradar a Deus, para a gente não fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito está sempre ali, nos lembrando: você é filho. Nós precisamos congregar, nós precisamos um dos outros. Estar firmes na fé, estarmos firmes na palavra, firmes no mesmo propósito em oração. Amém? Então nós vamos orar. Eu sei que coisas extraordinárias ainda pode acontecer essa semana. Na vida daquele que crê. Só precisamos muitas vezes ajustar certas coisas na nossa vida. Amém? Então vamos tirar esse tempo agora. Vamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Sabe, se levante por dentro. Renda, sabe, levanta as suas mãos. Reconheça Ele como o Senhor da sua vida, o governo sobre a sua vida. Descansa nele, confia nele. O maior trabalho é o dele, porque aquilo que você não pode fazer, ele faz. A nossa parte é confiar, a nossa parte é depender, a nossa parte é se render. Vamos adorar o Senhor. Olá, você que assistiu essa palavra poderosa, acabou de ouvir grandes instruções. Eu quero que você saiba, nós somos muito gratos por você ter participado desse momento conosco. Mas ainda não acabou. Você sabia que Deus tem um presente para você? Deus tem um presente. Qual seria? Um novo nascimento, uma nova fase, uma nova vida. Através do quê? Da sua confissão, da sua entrega a Deus, a sua vida, da sua participação da vida dele. Como você vai fazer isso? Como isso pode acontecer? Quando você, assim diz lá no livro de Romanos, quando você crê com seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida, tudo se fará novo e você receberá salvação eterna. Olha só que presente maravilhoso! Eu acredito que você não vai perder essa oportunidade. Com isso, eu quero que você repita comigo essa oração. Vamos lá? Deus, eu reconheço que Jesus é o teu Filho enviado e Ele morreu por mim naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso, eu o confesso, eu reconheço Ele como meu Senhor, o meu Salvador. E hoje, a partir deste momento, eu recebo a tua vida, a vida Zoe, em mim. E tudo se faz novo. Hoje, o meu nome é escrito no livro da vida. Assim eu creio e oro em nome de Jesus. Você que fez essa oração, eu quero que você clique nesse link aqui embaixo e lá você vai preencher um formulário para que a gente possa entrar em contato com você para te conhecer melhor. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra.